Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Desde sexta-feira, a gente tem visto na nossa liturgia, no Evangelho, o capítulo 14 do evangelista São Lucas, que vem trazer para nós um contexto em que Jesus tinha sido convidado para um banquete, para um jantar na casa de um fariseu. Naquela ocasião, na sexta-feira, nós vimos na liturgia, a Jesus foi apresentado um homem hidrópico. Era um dia de sábado e naquela ocasião todos tinham os olhos voltados para Jesus, pensando, será que ele vai fazer uma cura no dia de sábado? E Jesus realizou de fato aquela cura e disse também para eles, olha, quando um animal ou seu filho cai num poço, você tira ele, salva ele daquele perigo, ainda que seja um dia de sábado. Também aquele homem não deveria ser curado num dia de sábado exatamente porque estava prisioneiro de uma enfermidade que o assolava por tanto tempo. Naquela mesma ocasião, Jesus diz para aquele fariseu, né? Ou melhor, Jesus observava como as pessoas se comportavam naquela ceia. Essa é a liturgia de sábado. Muitos chegavam para o banquete e se sentavam nos primeiros lugares. Queria um lugar de destaque. E Jesus, então, observando aquela situação, lhes dá um ensinamento. Quando vocês forem para um jantar, não sente no primeiro lugar, sente no último. Pode ser que, sentando no primeiro lugar, tenha alguém que seja mais importante, alguém que seja mais ilustre do que você, e você passe a vergonha de ser convidado a se sentar nos últimos bancos, por não haver ali no intermédio, no espaço intermediário, um lugar para você, já que você foi ganancioso em buscar os primeiros lugares. E Jesus então diz, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Em continuidade a essa liturgia de hoje, nós ouvimos então o Evangelho, que sempre me toca muito, né? Qual a nossa recompensa em fazer o bem? Se nós pensamos em fazer o bem como uma moeda de pagamento para Deus, para alcançar as suas graças, então estamos equivocados. Fazemos o bem porque essa é a nossa essência, porque assim fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e Deus é bom, devemos ser bons também. Não é por causa das recompensas humanas que nós então oferecemos ao nosso irmão, àqueles que estão do nosso lado, o nosso próximo, aquilo que nós podemos fazer de bom, mas porque Deus é bom e nos convida a ser como Ele, ser bons como Deus é bom, ser santo como Deus é santo, como diz lá no Antigo Testamento, ser misericordioso como Deus é misericordioso, como nos diz o Evangelho. Por isso, meus irmãos, quando Jesus então, sentado àquela mesa com os fariseus, com aqueles que haviam o convidado, ele nos dá um ensinamento muito importante. Quando você for fazer um banquete, não chame as pessoas mais importantes, aqueles que ocupam altos cargos. E é interessante porque Jesus começava a se destacar diante da sociedade, havia muitas pessoas que o seguiam. Muitas pessoas estavam atrás de Jesus. A sua fama se espalhava de fato por toda a região, por todo o território. Então o fariseu chama Jesus porque ele se apresentava como um homem importante, como um homem ilustre. E Jesus diz, quando você for fazer um banquete, não faça para as pessoas importantes que podem te retribuir também, te chamando, te convidando para um banquete. Mas chame aqueles que são pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, aqueles que de nenhum modo poderia te retribuir na mesma proporção desse convite que você faz, porque assim será a sua recompensa, pelo simples fato de estar fazendo o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.